Olá, bem-vindo ao canal O Baú de Histórias. Hoje, vamos falar das cidades que Deus destruiu. De acordo com a narrativa bíblica, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção, violência e comportamento pecaminoso. Abraão, um dos patriarcas da Bíblia, intercedeu por essas cidades, perguntando a Deus se ele pouparia as cidades se houvesse um certo número de pessoas justas nelas. Deus concordou em poupar a cidade se encontrasse 10 pessoas justas, mas, infelizmente, não havia ninguém digno. Como resultado, Deus enviou anjos a Sodoma para alertar Ló, o sobrinho de Abraão, que vivia lá. Ló e sua família foram avisados para fugir antes que a destruição ocorresse. Enquanto escapavam, a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. A moral da história de Sodoma e Gomorra pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva. Aqui estão algumas das principais lições que frequentemente são extraídas dessa narrativa. Consequências do pecado. A história destaca a ideia de que ações imorais e comportamentos pecaminosos têm consequências. A destruição das cidades serve como um alerta sobre as repercussões de se afastar dos princípios éticos e morais. Importância da justiça. O diálogo entre Abraão e Deus enfatiza a importância da justiça. A narrativa sugere que Deus é justo e que a misericórdia pode ser concedida se houver pessoas justas em meio à corrupção. Fuga da corrupção. A fuga de Ló e sua família simboliza a necessidade de se afastar de ambientes ou situações que são moralmente corruptos. A história enfatiza a importância de tomar decisões que preservem a integridade e a moralidade. Atenção às advertências. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal por olhar para trás pode ser vista como uma advertência sobre a importância de seguir as orientações e não se apegar ao passado, especialmente se ele for negativo. Intercessão e misericórdia. A intercessão de Abraão por Sodoma mostra o valor da oração e da intercessão em favor dos outros. A história sugere que é importante lutar por aqueles que estão em situações difíceis, mesmo que tenham se desviado do caminho certo. Essas lições oferecem uma reflexão sobre moralidade, justiça e a importância de escolhas éticas em nossas vidas. A história continua a ser relevante em debates sobre ética, sociedade e fé. A destruição de Sodoma e Gomorra é frequentemente interpretada como um aviso sobre as consequências do pecado e a importância da retidão. A história tem sido tema de diversas interpretações ao longo dos séculos, refletindo questões morais, sociais e teológicas. Além de Sodoma e Gomorra, a Bíblia menciona outras cidades que foram destruídas ou sofreram juízos divinos. Jericó. A cidade de Jericó foi destruída pelos israelitas sob a liderança de Josué. De acordo com o livro de Josué, as muralhas da cidade caíram após os israelitas marcharem em volta dela por 7 dias e tocarem trombetas. Essa destruição é vista como um ato de Deus para dar aos israelitas a terra prometida. Nínive. Embora não tenha sido destruída da mesma maneira que Sodoma e Gomorra, a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, foi ameaçada de destruição por causa de sua maldade. O profeta Jonas foi enviado para advertir os ninivitas sobre sua iminente destruição, mas a cidade se arrependeu e foi poupada naquele momento. Babilônia. A cidade de Babilônia, que se tornou um símbolo de opressão e idolatria, também é mencionada em profecias sobre sua destruição. O livro de Apocalipse menciona a queda da Babilônia Grande, representando um julgamento divino contra a corrupção e a imoralidade. Tiro e Sidom. Essas cidades fenícias
também foram alvo de profecias de destruição devido à sua arrogância e práticas idólatras. O profeta Ezequiel, por exemplo, profetizou contra Tiro, prevendo sua ruína. Samaria. A capital do reino de Israel, Samaria, foi conquistada pelos assírios e destruída como parte do juízo de Deus sobre a idolatria e a infidelidade do povo de Israel. Essas histórias refletem temas de justiça, arrependimento e as consequências do afastamento de Deus, e muitas vezes servem como advertências para aqueles que leem as Escrituras. Obrigado por assistir. Agora vou te pedir para dar seu like e inscreva-se para mais conteúdo como esses.